Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem decisão essa semana pela Copa do Brasil. O STJD denunciou até o uniforme de Hugo Souza. Isso mesmo. E Memphis Depay segue de fora. É fundamental, necessária num clássico em casa e para sair da zona do rebaixamento com resultados combinados. Com isso, o Corinthians deu um tchau pro Z4, pelo menos por enquanto, e tomara que nunca mais volte para lá nesse campeonato, né? Vitória por 3-2, um placar completamente, absolutamente enganoso. Porque se a gente falar dos dois gols do São Paulo nada os fez para conquistá-los. Ah, claro, tem uma pressão ali, né, no erro do Ranieri, mas assim, foi um erro completo do jogador do Corinthians, que obviamente o Bobadilla aproveita, o Luciano faz o gol, naquele momento em que o jogo estava apenas 1-1, finalzinho do primeiro tempo, em que o São Paulo poderia voltar para o jogo, mas isso não acontece e o último gol então foi um gol entregue do Corinthians para o São Paulo no gol contra do Mateuzinho e por isso o Corinthians venceu apenas por 3-2. Mas poderia ter vencido por muito mais. De que maneira o Corinthians venceu o jogo do São Paulo? Muito pelo meio-campo, muito pela escalação kamikaze do Roger, praticamente um 4-2-4, porque o Luciano não é meia, embora ele faça a função, volte ali, ele não é meia, ele é um atacante, juntamente do Caleri, do Ferreira, do Arthur, que obviamente podem ter compromisso tático, mas isso nem aconteceu no jogo, e aí você tem apenas dois volantes, como o Danielzinho e o Bobadilla. E aí, obviamente, quando você tem um meio-campo com Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, jogadores de toque de bola, de controle, de posse, isso sem contar o Ranieri, né? Então, o São Paulo tinha dois jogadores num setor em que o Corinthians tinha 4. E assim, quando você coloca uma escalação como essa, e eu entendi o motivo dela, só que você vê com 5, 10 minutos que não vai acontecer na prática o que você pensou, você tem que mudar. Eu entendi a escalação. Qual é o objetivo quando o treinador coloca um time como esse? O Corinthians vai ter a bola, vai ser propositivo, eu vou contra-atacar e tendo dois jogadores rápidos como o Ferreirinha e o Arthur, eu vou espetar nas costas dos laterais ofensivos que o Corinthians tem, o Matheus Bidu e o Mateuzinho, e pronto. Ali eu vou criar minhas jogadas, naquele jogo meio modelo, sob comando do Roger, que foi o 4-1 sobre o Cruzeiro, lá disputado no Morumbi. Mas isso não aconteceu em nenhum momento, porque para isso acontecer, o São Paulo precisava contra-atacar, e o São Paulo não contra-atacou. Aliás, o São Paulo não atacou e não contra-atacou. Quando o São Paulo tinha a bola, em momentos muito esporádicos, em que o Corinthians estava bem postado, imediatamente recuperava a bola, saía tramando, pé em pé, e chegava até o ataque. Ok, o primeiro gol foi numa bola parada, mas que também é treinamento. Porque se vocês repararem, o Gustavo Henrique é o cara avisado, né? Tá todo mundo entendendo que a bola parada do Corinthians vai buscar o Gustavo Henrique. Então é óbvio que os jogadores do São Paulo ficaram com uma atenção voltada para o Gustavo Henrique. E mesmo assim, o Gustavo Henrique descolou, tá? Porque o São Paulo marca meio que por zona ali, né? Não foi uma marcação individual, foi cada um na sua posição. Só que aí... E quando o cara desloca, que é básico hoje de uma bola parada, que foi o caso do Ranieri e do Gustavo Henrique, tanto que o Gustavo Henrique tá chegando junto do Ranieri. E quando ele chega junto do Ranieri, o Ranieri nem precisa pular, né? Porque a bola é meia altura no primeiro pau, e aí é uma mudança, claro, você surpreende o adversário, né? Porque normalmente essa bola do Garro, ela é esticada até um segundo pau pro Gustavo Henrique ou fazer... o gol ou escorar para dentro da área. Agora foi uma medida surpresa, né, naquele primeiro pau, só que o Gustavo Henrique, repito, descolou. Ele também tá chegando junto. Então se o Ranieri não faz o gol, fatalmente o Gustavo Henrique faria. E isso é treinamento também. O que indica uma superioridade aí, né, nas estratégias do Diniz em relação ao Roger. Aí o Ranieri faz o gol. Primeiro gol, ok, o Corinthians já merecia pelo volume, pelo que vinha construindo, mas assim, pouquíssimas chegadas do São Paulo, para dizer nenhuma, né? São Paulo até então não conseguia fazer nada no jogo, primeiro tempo quase todo do Corinthians, e aí o São Paulo consegue um gol entregue pelo Corinthians naquela saída curta ali do Ranieri. O Diniz foi questionado sobre isso e ele foi muito sincero, porque ele recuperou o Ranieri
emocionalmente no vestiário para que o Ranieri voltasse para o jogo e fizesse uma baita partida. Porque ele faz o gol. Ele faz o gol, só que ele entrega um gol num erro em que o Diniz, e isso a gente tá acostumado a acompanhar o Diniz, né? Ele fala que ele não considera erro, né? Ali ele obriga o jogador a ter coragem, a jogar, a se entregar, e isso tá dentro do pacote Diniz, né? Que a gente vai ter que entender. Que muitas vezes os caras vão fazer coisas mais ousadas porque ele permite, porque ele estimula, porque ele entende que o futebol é isso, é claro. Cabe ao jogador, na tomada de decisão, entender como uma área segura ou não. E ali o Ranieri, né, numa falta de atenção, num segundo, ele vai tentar um passe pro Jesse Lingard e o Bobadilla antecipa. E é muito também do adversário, né? É claro que o gol ainda, eu repito, é entregue do Corinthians ao São Paulo. Mas é claro que o São Paulo, como todo time que vai jogar contra o Corinthians, como todo time que joga contra o Fernando Diniz, sabe que em algum momento os caras vão sair jogando. E aí você encurta para tentar forçar o tipo de erro que acabou acontecendo. Mas vamos lá, estrategicamente dentro de um jogo, dentro de um contexto, o São Paulo não fez nada para merecer o empate, mas conseguiu. E aí, qual é a alternativa? O que a gente imagina que isso possa acontecer? Bom, se ele não quis mexer no time durante todo o primeiro tempo e ainda foi beneficiado com o gol, chegando ao intervalo, com o clássico empatado em 1-1, apesar de não estar jogando bem, e a escalação não ter funcionado na prática, a gente pensa, bom, agora o Roger volta com o Cauli, tira um dos pontas, coloca mais um volante, baixa o Luan, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e isso não acontece. Ele vai trocar só com 25 minutos do segundo tempo, quando a vaca já tinha ido para o brejo, né? Quando o Corinthians já tinha conquistado o seu placar. Então, foi muito mal o treinador de São Paulo nesse sentido, de não de pensar errado a estratégia para o jogo e ainda assim não ter feito nada para mudar a estratégia durante a partida. E em contrapartida, o Corinthians entendeu que no meio de campo, um São Paulo muito vulnerável, o Corinthians com jogadores técnicos como tem, poderia chegar ao resultado. Gostei muito da atuação de André Carrilho. Cara, a questão Carrilho sempre foi física, né? Quando ele perdeu lugar no time, ou quando ele não conseguiu mais jogar o futebol que já vimos ele jogar, é porque ele é um jogador mais veterano, é um jogador que você precisa ter um suporte, e com 4 jogadores no meio-campo fica mais fácil para ele desenvolver o futebol dele. E, cara, ele jogou um partidaço, né? Porque naquilo que lhe cabe de preenchimento de espaço ali, de entendimento de jogo, leitura tática e bola no pé, é um dos melhores jogadores do elenco, é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, tecnicamente falando, ele joga muita bola. Então, se ele tiver proteção, e aí tô tentando entender já os movimentos do Diniz, o Diniz não poupa, o Diniz mantém todo mundo de 3 em 3 dias, eu tô admirado com isso, eu sou um crítico disso, mas tô admirado com isso, eu reconheço que eu não tenho como ir contra isso. E eu alertei, eu falei, Diniz, poupa os caras na Colômbia e tal. Ele não poupou. Tem clássico domingo. Ele não poupou e ganhou os 2 jogos. Na verdade, empatou na Colômbia, né? Mas não foi por uma questão física que o Corinthians perdeu aquele jogo, imagino eu. Ou perderia o jogo, né? Acabou empatando. Mas o fato é que os caras chegaram no clássico jogando bem, fisicamente bem, enquanto que o São Paulo preservou. O São Paulo preservou, ok, jogou na quinta-feira, mas o São Paulo preservou seus titulares. Enquanto que o Corinthians jogou na quarta e o Diniz explicou que, né, conversou com todo mundo, departamento médico, fisiologia, jogadores, em que eles concentraram antes, viajaram, fizeram recuperação, fizeram gelo até a véspera, se preparando para o jogo, e os caras estão jogando. Quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu para dizer, Diniz, para com isso, poupa os caras. Tá dando certo, os caras estão jogando, estão conseguindo resultados. Então, assim, tá funcionando. E diante disso, eu só posso aplaudir. O Diniz, ele tem essa estratégia. E o Carrilho, talvez ele não consiga jogar todos os jogos, mas eu achava isso do Garro. E o Garro tá jogando todos os jogos. O que eu vou dizer? Vou dizer que o Carrilho não consegue? Não. Eu acho que se ele tiver protegido, como é o caso desse sistema, pode ser que ele tenha uma sequência. E o Diniz deu uma dourada na pílula, né, do André, falou sobre o André, que é um jogador de muita qualidade, sabemos disso, acho que o André pode e deve ser recuperado, mas hoje, saca o André e deixa o Carrilho.
o Carrilho ali pode fazer muito bem esse complemento, porque ele pode não ter a intensidade que o André tem, mas o André, primeiro, nos últimos jogos vem comprometendo. Segundo, o Carrilho tem coisas que o André ainda não tem. A maturidade, a experiência, a qualidade técnica é tão superior quanto. Então, assim, hoje é jogo pro Carrilho. E tudo bem se daqui a pouco